Meu filho me negou comida porque tudo era dele e que eu era um estorvo, mas quando ele descobriu que a casa onde morava estava em meu nome, eu preparei uma surpresa amarga para ele. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. O aroma fraco do café coado mal chegava ao meu quartinho nos fundos, o lugar que eu chamava de lar, ou melhor, o lugar que me haviam designado na casa do meu filho. Era um cômodo pequeno, originalmente um depósito, que Carlos e Bruna, minha nora, haviam generosamente cedido para mim. As paredes, que um dia imaginei pintadas de um amarelo solar como os girassóis que Antônio tanto amava, ostentavam o tom encardido do tempo e da mais pura negligência. Uma cama de solteiro rangente, um armário velho cujas portas teimavam em não fechar direito, expondo minhas poucas e surradas roupas, e uma cadeira desconfortável compunham toda a mobília. Da janela gradeada, minha única vista era o muro alto e cinzento do vizinho, um espelho da minha própria existência ali. Suspirei, sentindo o aperto familiar no peito. A fome roncava em meu estômago, uma melodia constante e indesejada desde que me mudará para cá, após a partida de Antônio, meu amado marido, meu companheiro de uma vida inteira. Ah, Antônio! Quanta falta você me faz! Se estivesse aqui, nada disso estaria acontecendo. No início, há 5 anos, quando vim morar com Carlos, as coisas pareciam diferentes. Havia um caloroso acolhimento, ou assim eu quis acreditar, promessas de cuidado e companhia que soavam como música aos meus ouvidos de viúva recente e solitária. Mas o tempo, esse escultor impiedoso, foi moldando uma realidade dura, fria e cruel. Levantei-me com o render habitual das minhas articulações. Aos 72 anos, cada movimento era um doloroso lembrete da minha fragilidade, algo que Carlos e Bruna pareciam fazer questão de ressaltar, talvez para justificar o tratamento que me dispensavam. Caminhei lentamente até a cozinha, o coração batendo uma tímida esperança que teimava em não morrer. Talvez hoje Bruna tivesse se esquecido de trancar a despensa com o cadeado. Um pedaço de pão amanhecido já seria um banquete. Encontrei minha nora na cozinha, impecável em seu robe de seda cor de pêssego, uma cor que me lembrava os vestidos que eu fazia para ela no início do casamento com Carlos. Ela bebericava uma caneca fumegante, o cheiro forte e adocicado do café especial que ela tanto gostava preenchendo o ambiente. Era um contraste cruel com o café ralo, quase uma água suja, que me era servido numa garrafa térmica pequena e desgastada. Bom dia, Bruna, murmurei, a voz um pouco rouca pela falta de uso e pela tristeza entalada na garganta. Bruna me olhou de cima a baixo, como se eu fosse um inseto insignificante que ousara cruzar seu caminho. Um vinco de desagrado se formou entre suas sobrancelhas perfeitamente arqueadas. Bom dia. O seu café está na garrafa térmica de sempre. Ela apontou com o queixo para o objeto sobre a mesa. Sua voz era fria, distante. Engoli em seco a saliva amarga. Obrigada. Será que teria um pãozinho hoje? Ontem o jantar foi tão pouco. Minha voz falhou no final. A vergonha de ter que implorar por comida na casa do meu próprio filho era uma faca que me feria a alma diariamente. A risada de Bruna foi curta, um estalo seco e sem humor ampão? Helena, você sabe que estamos controlando os gastos. Além disso, o Carlos acha que você precisa manter a forma. Ela sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos frios. Manter a forma. Era esse o eufemismo que usavam para a fome que me impunham. Como uma fruta, se tiver alguma sobrando da feira de semana passada. Meus olhos marejaram, mas pisquei rapidamente, recusando-me a chorar na frente dela. Não lhe daria esse prazer. Fruta. Provavelmente uma banana com a casca já escurecida ou uma maçã murcha, esquecida no fundo da gaveta da geladeira, se é que ainda havia. Eu só queria um pouco de pão, murmurei, mais para mim mesma do que para ela, sentindo a dignidade esvair-se como areia por entre os dedos. Nesse exato momento, meu filho, Carlos, entrou na cozinha. Já estava vestido para o trabalho, o terno caro impecavelmente ajustado ao corpo alto e forte. Ele já não lembrava em nada o menino carinhoso que eu criara com tanto amor e sacrifício, o menino que me abraçava e dizia que eu era a melhor mãe do mundo. O sucesso nos negócios o transformará, endurecer as suas feições e, o que era pior, seu coração.
O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, a voz grave e carregada da impaciência que se tornará sua marca registrada quando se dirigia a mim. Sua mãe, querido, Bruna respondeu, com um tom falsamente doce, quase meloso, que me causava náuseas. Pedindo pão, como se não soubesse das nossas regras financeiras e da dieta dela. Carlos me fuzilou com um olhar. Um olhar que eu conhecia bem, o mesmo que ele usava para repreender um funcionário incompetente ou um pedinte na rua. Um olhar que me diminuía, me esmagava. Mãe, já conversamos sobre isso inúmeras vezes. Tudo nesta casa tem um custo. A senhora vive aqui de favor, deveria ser mais grata e menos exigente. As palavras dele foram como lâminas afiadas, cravadas em meu peito já tão dolorido. De favor? Grata. Exigente. Eu, que dedicar a vida inteira a ele, que vender a minha própria casa, o lar que construí com tanto carinho ao lado de Antônio, para ajudá-lo a comprar esta mesma casa. A casa onde agora eu era tratada como um fardo, um peso morto. Mas, meu filho, tentei argumentar, a voz embargada, as lágrimas finalmente ameaçando transbordar. Eu só queria um pouco de comida. Estou com fome, Carlos. Uma fome que dói. Fome? Carlos riu, um som áspero, desprovido de qualquer compaixão, que ecoou pela cozinha e pelo meu coração. A senhora come mais do que o necessário para alguém da sua idade que não faz absolutamente nada o dia inteiro, a não ser reclamar. Tudo aqui é meu, mãe. Meu suor, meu dinheiro. A comida que a senhora come, a água que usa no banho, a luz do seu quarto. Tudo. Portanto, as regras são minhas. Entendeu? A humilhação queimou meu rosto. Senti o sangue subir, a indignidade sufocar-me. Seu, consegui dizer, a voz trêmula, quase um sussurro. Tudo isso é seu, Carlos? Sim, meu, ele bradou, batendo com a mão espalmada na mesa de granito reluzente, fazendo os talheres vibrarem. Cada azulejo, cada tijolo desta casa foi comprado com o meu esforço. E a senhora está aqui porque eu permito. Se não está satisfeita, a porta da rua é serventia da casa. Pode ir quando quiser. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de uma tensão quase palpável, cortante. Bruno observava a cena com um sorriso mal disfarçado de satisfação nos lábios. Olhei para o meu filho, para o homem que um dia fora meu menino adorado, e vi um estranho. Um estranho cruel, mesquinho e, acima de tudo, ingrato. Entendo, eu disse, a voz surpreendentemente baixa, mas firme. Uma nova e inesperada resolução começava a se formar em meu coração ferido, como uma pequena brasa que resiste sob as cinzas. Entendo perfeitamente, meu filho. Sem dizer mais nada, dei as costas e caminhei, com a dignidade que me restava, de volta para o meu quartinho. Não tomei o café ralo, nem procurei pela fruta murcha que talvez estivesse à minha espera. A fome física fora momentaneamente esquecida, sobrepujada por uma dor muito mais profunda, uma dor na alma. Mas, misturada a essa dor, havia também uma faísca de algo que eu não sentia há muito, muito tempo, revolta. Uma revolta silenciosa, mas poderosa. Fechei a porta do quarto e encostei-me nela, sentindo o corpo todo tremer. As palavras de Carlos ecoavam em minha mente, cruéis e repetitivas, tudo aqui é meu. Seria mesmo? Uma lembrança vaga, um detalhe esquecido nos confins da minha memória, começou a emergir, como um náufrago que alcança a superfície. Um documento, uma assinatura, uma promessa. Eu me lembrava, ainda que nebulosamente, da época da compra desta casa. Carlos estava começando a vida, recém-casado com Bruna, ambos cheios de sonhos e ambições. Ele precisava de ajuda para o financiamento, o banco exigia uma entrada considerável. Eu e Antônio, sempre preocupados com o futuro do nosso único filho, decidimos vender a nossa casa, um sobrado charmoso no bairro vizinho, o lugar onde havíamos sido tão felizes, para inteirar o valor. Carlos havia prometido que moraríamos todos juntos, que teríamos um lar confortável e feliz, que cuidaríamos uns dos outros. Promessas, promessas, sopradas pelo vento da sua crescente ambição.
Abri o velho armário, minhas mãos trêmulas remexendo em caixas de sapatos empoeiradas, repletas de fotografias amareladas, cartas antigas do meu Antônio, e documentos que eu guardara ao longo dos anos. O cheiro de mofo e de lembranças doces e amargas invadiu minhas narinas. Ali estava toda uma vida guardada, fragmentos de um passado onde eu era amada, respeitada. Onde eu tinha um lar, um nome, uma voz. Meus dedos, finos e enrugados, roçaram um envelope pardo, mais grosso que os demais, quase escondido no fundo de uma das caixas. Contrato de compra e venda, imóvel Rua das Acácias 78, li em voz baixa, o coração começando a bater mais rápido, como um tambor ansioso. O endereço desta casa. Com mãos que tremiam como varas verdes, abri o envelope. Dentro, um calhamaço de papéis timbrados, com selos e assinaturas reconhecidas em cartório. Passei os olhos pelas cláusulas, a linguagem jurídica, tão formal e complexa, dificultando a compreensão imediata. Mas então, na seção dos compradores, meus olhos se fixaram em um nome, escrito com a caligrafia elegante do tabelião, Helena Almeida Santos. E logo abaixo, como coproprietário, Antônio Silveira Santos. O nome de Carlos não estava ali como proprietário principal. Lembro-me vagamente que ele figurou como responsável por um financiamento complementar, mas a entrada substancial, o grosso do dinheiro, viera da nossa venda. A propriedade, a titularidade primária, ao que tudo indicava, ainda era minha e do meu falecido marido. Uma onda de choque percorreu meu corpo. Senti as pernas fraquejarem e me sentei na beirada da cama, o papel tremendo em minhas mãos. Como? Como eu pudera me esquecer de algo tão crucial, tão fundamental? A dor lancinante da perda de Antônio, a mudança abrupta para esta casa, a esperança ingênua de ser cuidada pelo meu filho, tudo isso havia nublado minha memória, minha percepção da realidade. Eu havia me tornado tão passiva, tão resignada à minha condição de estorvo, que me esquecera de quem eu realmente era, do que eu realmente possuía. Carlos havia dito que a casa era dele. Ele mentira. Descaradamente. Ou, na melhor das hipóteses, ele próprio se esquecera ou ignorava esse detalhe fundamental, talvez porque, enquanto Antônio era vivo, era sempre ele quem lidava com as finanças e a burocracia, e eu apenas assinava onde ele indicava. Talvez Carlos tivesse assumido a posse com tanta convicção, com tanta arrogância, que se convencera da própria mentira. Lágrimas escorreram pelo meu rosto, mas desta vez não eram apenas de tristeza ou humilhação. Havia um quê de alívio, de descoberta estonteante, e uma crescente, poderosa sensação de poder. Aquele papel em minhas mãos era mais do que um simples contrato, era a chave para minha liberdade, para minha dignidade perdida. Passei horas naquele quartinho abafado, relendo o documento diversas vezes, cada palavra agora fazendo um sentido novo e revelador. As lembranças da negociação, antes nebulosas, começaram a vir à tona com clareza. Lembrei-me de Carlos, ansioso, quase febril, pedindo que eu e Antônio assinássemos rapidamente os papéis, dizendo que cuidaria de toda a burocracia, que era para facilitar as coisas, para agilizar o processo. E nós confiamos. Cegamente. Confiamos no nosso filho. A fome em meu estômago agora era diferente. Não era apenas física. Era uma fome de justiça. Uma fome de respeito. No final da tarde, quando o sol começava a atingir o céu de tons alaranjados e a casa ficava em silêncio, aguardando o retorno iminente de Carlos e Bruna, tomei uma decisão. Uma decisão que mudaria tudo. Eu não iria confrontá-los imediatamente, aos gritos, como talvez eles esperassem de uma velha senil. Não. Eu precisava de um plano. Precisava de ajuda especializada. Com um contrato firmemente seguro em uma bolsa velha, daquelas que guardamos para ocasiões especiais que nunca chegam, disquei um número de telefone que não usava há anos, mas que estava gravado em minha memória, o do Dr. Mendes, um advogado amigo da família, um homem íntegro e de bom coração, que me conhecia desde que eu era uma jovem sonhadora, cheia de esperanças. Alô, Dr. Mendes? É Helena, Helena Santos, viúva de Antônio Silveira Santos. Minha voz soou mais firme do que eu esperava. A voz do outro lado da linha foi calorosa e, notei, um pouco surpresa. Helena. Minha querida, que prazer ouvi-la depois de tanto tempo. Como você está? Preciso da sua ajuda, meu amigo, eu disse, sentindo o turbilhão de emoções em meu peito, mas mantendo a voz calma.
Acho que tenho um problema, ou talvez, quem sabe, uma solução inesperada. Na manhã seguinte, não desci para o café. Quando Bruna, visivelmente irritada com a minha ousadia, bateu à minha porta com força, encontrou-me vestida com minhas melhores roupas, poucas e modestas, é verdade, mas limpas e cuidadosamente passadas. Uma dignidade recém-descoberta, que eu mesma mal reconhecia, parecia emanar de mim. Não vai tomar café, Helena? Não me diga que está doente, porque não temos tempo nem dinheiro para médico hoje, Bruna disse, a impaciência habitual transbordando em sua voz esganiçada. Não, minha querida, respondi, um leve e enigmático sorriso brincando em meus lábios, um sorriso que ela, com toda a sua perspicácia para a maldade, não conseguiu decifrar. Eu vou sair. Tenho um compromisso muito importante. Bruna me olhou com uma desconfiança palpável. Compromisso? Que tipo de compromisso uma pessoa como você poderia ter? Assuntos pessoais, Bruna. Coisas que não lhe dizem respeito, eu disse, pegando minha bolsa. O contrato estava lá dentro, como um escudo invisível, mas poderoso. Caminhei pela sala com a cabeça erguida, passando por Carlos, que lia o jornal na mesa de jantar, à mesa deles, como ele gostava de frisar, completamente alheio à transformação silenciosa que ocorrerá em sua mãe nas últimas 24 horas. Ele apenas levantou os olhos brevemente por cima do jornal, um grunhido mal-humorado substituindo um bom dia em que eu já nem esperava mais. Não disse nada. Apenas segui em direção à porta da rua. O ar fresco da manhã nunca me pareceu tão puro, tão promissor, tão carregado de possibilidades. O encontro com o Dr. Mendes foi tudo o que eu esperava e mais. Ele analisou o contrato minuciosamente, com a paciência e a atenção de um velho amigo. Fez algumas ligações, consultou alguns arquivos e, ao final, com um olhar que misturava surpresa e uma certa indignação contida, confirmou o que meu coração já me dizia: a casa, legalmente, ainda estava em meu nome e no de Antônio. Como Antônio havia falecido e eu era viúva meeira e sua única herdeira direta, já que Carlos já era maior e independente na época da compra e o dinheiro principal viera da venda do nosso bem particular, a propriedade era, para todos os efeitos práticos, minha. Absolutamente minha. Eles fizeram alguma alteração no registro de imóveis desde então, Helena? Alguma transferência de propriedade que você não se lembre? Perguntou o Dr. Mendes, com a testa franzida. Creio que não, Dr. Mendes. Carlos sempre disse que a casa era nossa, depois, com o tempo, passou a ser dele. Ele cuidou de toda a papelada na época, alegando que era para facilitar as coisas com o financiamento complementar que ele fez. Eu, tola, confiei. Confiança é algo valioso, Helena. E, infelizmente, muitas vezes mal recompensada, o advogado disse, com um suspiro resignado. Pelo que vejo aqui, e confirmando com uma rápida consulta online ao cartório de registro de imóveis, a propriedade é sua, sem sombra de dúvidas. Você pode fazer o que bem entender com ela. E o que eu quero, meu amigo, eu disse, sentindo meus olhos brilharem com uma nova e poderosa determinação, é vendê-la. O mais rápido possível. Dr. Mendes arqueou as sobrancelhas grisalhas. É uma decisão drástica, Helena. E com consequências. Drástica, meu caro Dr. Mendes, foi a forma como venho sendo tratada nos últimos anos. Preciso recuperar minha vida, minha dignidade. Não posso, nem quero mais, viver de migalhas, nem emocionais, nem literais. Chega! Nos dias que se seguiram, agi com uma discrição e eficiência que, tenho certeza, surpreenderiam meu filho e minha nora, se eles soubessem. Com a ajuda inestimável de Dr. Mendes, contatei um corretor de imóveis de confiança, avaliamos a casa, que, apesar da decoração um tanto quanto extravagante de gosto duvidoso de Bruna, era bem localizada e espaçosa, e a colocamos à venda. Tudo foi feito discretamente, nas minhas idas e vindas misteriosas. Eu continuei minha rotina no quartinho, suportando os olhares de desdém e as palavras ásperas, mas agora havia um segredo em meu coração, uma chama de esperança e de vingança doce que me aquecia por dentro e me dava forças para continuar. A notícia de que havia um comprador interessado, um jovem casal ansioso para começar uma família, que se encantara com o jardim que eu teimava em cuidar minimamente, chegou mais rápido do que eu ousara esperar. A vida, às vezes, nos surpreende com sua ironia e sua justiça poética. O dia da assinatura do contrato de venda chegou. Vesti-me com o mesmo cuidado daquele dia em que fui ao escritório de Dr. Mendes.
Eu sabia que o confronto com Carlos e Bruna era inevitável e, confesso, uma parte de mim ansiava por esse momento. Quando eles chegaram do trabalho naquela noite, cansados e mal-humorados como sempre, encontraram-me sentada à mesa de jantar, à mesa deles, como Carlos fazia questão de frisar, com uma expressão serena e uma pequena pilha de papéis à minha frente. O silêncio na sala era denso. "O que é isso, mãe?" Carlos perguntou, a voz já carregada de irritação por me ver ocupando a seu lugar à mesa, como se eu fosse uma intrusa. "Algum novo pedido?" "Já disse que não temos dinheiro para seus luxos." "Não, meu filho", respondi calmamente, saboreando cada palavra. "Não é um pedido. É uma comunicação." Bruna se aproximou, os olhos estreitos, farejando problemas. "Comunicação? Que tipo de comunicação? A senhora ganhou na loteria?" Ela riu, mas o som morreu em sua garganta quando viu a seriedade em meu rosto. Respirei fundo, buscando coragem nas profundezas da minha alma ferida. "Eu vendi a casa." As palavras pairaram no ar por um instante, pesadas, antes de serem totalmente assimiladas por eles. Carlos foi o primeiro a reagir. Uma gargalhada incrédula, quase histérica, escapou de seus lábios. "Vendeu a casa?" "Que casa, mãe? A senhora está delirando de vez? Esta casa é minha. Eu paguei por ela." "Não, Carlos", eu disse, com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. Deslizei uma cópia autenticada do contrato de compra e venda original pela mesa polida, em direção a ele. Esta casa, legalmente, ainda estava em meu nome e no nome do seu falecido pai. E como sua única herdeira legal, ela me pertence. Ou melhor, pertencia. Carlos pegou o papel, os olhos arregalados percorrendo as linhas com uma mistura de confusão, descrença e uma raiva crescente que transformava seu rosto. Bruna debruçou-se sobre o ombro dele, o queixo tremendo, o rosto empalidecendo à medida que a terrível verdade começava a se desenhar em suas mentes. Isso é impossível", gaguejou Bruna, a voz falhando. "Você não teria como. Você não faria isso." "Mas eu tive, querida." "E eu fiz", interrompi, a voz firme como uma rocha. "A casa foi vendida esta tarde. Os novos proprietários, um casal adorável, se mudam em 30 dias. O rosto de Carlos tornou-se uma máscara de fúria contorcida. "Você não pode ter feito isso. Eu paguei prestações desta casa. Eu investi dinheiro aqui. Reformei a cozinha, o banheiro. É verdade, você complementou o financiamento e fez algumas reformas, muitas delas, devo dizer, de gosto bastante duvidoso e com material de segunda linha, concedi, com um toque de ironia que não pude evitar. E essa sua parte, se comprovada com notas fiscais, será devidamente considerada e abatida do valor total. Mas a maior parte do valor, o montante que possibilitou a compra inicial deste imóvel, veio da venda da minha casa, da casa que construí com seu pai tijolo por tijolo. Um fato que você convenientemente esqueceu de mencionar todas as vezes em que me disse que tudo aqui era seu e que eu vivia de favor, comendo o pão que o diabo amassou." Minhas palavras, carregadas de anos de dor e humilhação reprimidas, atingiram Carlos como um soco no estômago. Ele abriu a boca para protestar, mas nenhum som saiu. A arrogância que o caracterizava, que sempre o fazia parecer tão superior, pareceu ter se esvaído, substituída por um pânico crescente e desesperado em seus olhos. 30 dias. Bruna sussurrou, os olhos arregalados de pavor, a maquiagem borrando com as lágrimas que começavam a escorrer. "Para onde nós vamos? Não temos para onde ir. Não temos dinheiro guardado." Olhei para ela, e pela primeira vez em muito tempo, não senti pena. Apenas um vazio frio. "Vocês darão um jeito. São jovens, saudáveis. Assim como eu dei um jeito quando fui tratada como um estorvo, como um lixo, na casa que, no fim das contas, era minha. Isso não vai ficar assim, mãe." Carlos finalmente explodiu, recuperando um pouco da sua fúria habitual, batendo na mesa com força. "Eu vou te processar. Vou anular essa venda. Você vai ver." "Eu acho que não, meu filho", eu disse, calmamente, pegando outro papel da pilha. "Dr. Mendes, meu advogado, cuidou de tudo. Está tudo rigorosamente dentro da lei. O dinheiro da venda será depositado na minha conta."
Claro, se você quiser discutir judicialmente os valores que alega ter investido em benfeitorias, podemos fazer isso. Mas, nesse caso, teremos que subtrair os aluguéis o que eu deveria ter recebido por vocês morarem de favor na minha propriedade por todos esses anos, sem falar numa possível indenização por danos morais pela forma como fui tratada. Acredito, sinceramente, que não será um bom negócio para você, Carlos. Carlos empalideceu visivelmente. A menção de aluguéis retroativos e danos morais o desarmou completamente. Ele sabia, no fundo da sua consciência, se é que ainda restava alguma, que havia abusado da minha boa vontade, que me humilhara e me negligenciara. Mas, por quê? Ele perguntou, a raiva dando lugar a uma incompreensão quase infantil, a voz embargada. Por que fazer isso conosco, mãe? Depois de tudo que fizemos pela senhora? Olhei-o nos olhos. Não havia ódio no meu olhar, apenas uma tristeza profunda, como um oceano, e uma resolução inabalável, forjada no fogo da dor. Porque você me negou comida, Carlos. Porque você e sua esposa me humilharam diariamente. Porque você disse, com todas as letras, que tudo nesta casa era seu e que eu não tinha direito a absolutamente nada. Você me tirou a dignidade, o respeito, a alegria de viver. E o mais importante, Carlos, você me fez perceber que eu precisava desesperadamente recuperar tudo isso por conta própria, antes que fosse tarde demais. Levantei-me, sentindo um peso enorme sair dos meus ombros. Eu já aluguei um pequeno apartamento para mim. Simples, mas meu. Perto do parque, onde posso caminhar pela manhã e ver o sol nascer. Vou levar apenas minhas roupas, meus livros e algumas poucas recordações queridas. O resto fiz um gesto amplo com a mão, abrangendo a mobília luxuosa e os objetos de decoração caros de Bruna, é de vocês. Ou melhor, era. Agora, terão que encontrar um novo lugar para colocar todas essas coisas. Nos 30 dias seguintes, a atmosfera na casa foi uma mistura de tensão palpável e desespero silencioso por parte de Carlos e Bruna. Eles tentaram de tudo, súplicas chorosas, ameaças veladas, tentativas canhestras de manipulação emocional, até mesmo presentes inesperados. Mas eu me mantive firme, inabalável como uma fortaleza. Eu passava a maior parte do tempo no meu quarto, que em breve não seria mais meu, fazendo as malas com uma sensação agridoce e sonhando acordada com meu novo lar, meu cantinho de paz. Bruna, em particular, estava inconsolável, não pela minha partida, claro, mas pela perda da casa e do status social que ela representava. Carlos, por sua vez, alternava entre uma raiva silenciosa e uma perplexidade atordoada. Ele não conseguia entender, eu via em seus olhos, como eu, a mãe, aquela figura submissa e apagada que ele tanto desprezara, havia encontrado forças para uma reviravolta tão espetacular e definitiva. No dia da minha mudança, um pequeno caminhão, contratado por mim, parou em frente à casa. Saí com apenas 2 malas e uma caixa de papelão contendo meus pertences mais preciosos, fotos de Antônio, meus livros favoritos e o velho contrato de compra e venda, agora um símbolo da minha libertação. Os novos proprietários, o jovem casal sorridente e cheio de esperanças, já estavam lá, supervisionando a chegada de seus próprios pertences, ansiosos para começar sua nova vida. Carlos e Bruna observavam da janela da sala, os rostos sombrios e abatidos. Soube depois, por Dr. Mendes, que eles haviam conseguido alugar um apartamento minúsculo na periferia da cidade, um retrocesso humilhante em suas vidas ambiciosas. Teriam que recomeçar do zero, ou quase, sem o conforto e a segurança que a minha casa lhes proporcionara, e que eles haviam tão arrogantemente tomado como garantidos. Antes de entrar no táxi que me levaria para minha nova vida, para o meu futuro, olhei uma última vez para a casa. Não senti tristeza, nem arrependimento. Apenas um alívio imenso, uma leveza que eu não sentia há anos. Vi a placa de vendida no jardim da frente, onde antes havia apenas ervas daninhas, e um pequeno sorriso brotou em meus lábios. No meu pequeno apartamento ensolarado, arrumei minhas poucas coisas com carinho. Comprei vasos de flores coloridas para a janela da sala e um bule novo, esmaltado de azul, para fazer meu próprio café, forte e saboroso, do jeito que eu sempre gostei e que me fora negado por tanto tempo. Nas primeiras noites, o silêncio era quase estranho, depois de anos convivendo com as discussões veladas e o desprezo palpável. Mas logo esse silêncio se tornou reconfortante, acolhedor. Era o som da minha paz, da minha liberdade reconquistada. Eu não enriqueci com a venda da casa, nem era essa a minha intenção.
Mas o dinheiro que recebi me garantiu um final de vida digno, tranquilo e, acima de tudo, independente. Matriculei-me em aulas de pintura, um sonho antigo que eu havia adiado por causa das responsabilidades da vida. Fiz novas amizades no grupo de idosos do bairro, pessoas gentis e com histórias de vida tão ricas quanto a minha. Redescobri os pequenos prazeres da vida, um passeio despreocupado no parque, a leitura de um bom livro ao som da chuva, uma conversa amigável e sincera, sem segundas intenções. Às vezes, é claro, eu pensava em Carlos. Uma pontada de tristeza ainda me atingia ao lembrar do filho que eu amara tanto, do menino doce e carinhoso que se perderá em algum lugar no caminho da vida adulta, engolido pela ganância e pelo egoísmo. Ele nunca me procurou depois daquele dia. Talvez o orgulho ferido fosse maior que qualquer resquício de afeto ou remorso. Ou talvez, como eu passei a suspeitar com o tempo, ele só desse valor àquilo que lhe pertencia ou que ele podia controlar. E eu, felizmente, não era mais uma de suas posses. Eu sabia, com cada fibra do meu ser, que havia feito a coisa certa. A grande reviravolta na minha história não fora apenas sobre uma casa, sobre um contrato de papel. Fora sobre resgatar a mim mesma das garras da ingratidão e da humilhação. Fora sobre provar, antes de tudo para mim mesma, que eu ainda tinha valor, que minha vida importava, que eu merecia respeito e felicidade. E enquanto o sol da tarde entrava generosamente pela minha janela, iluminando meu pequeno e aconchegante lar, eu sorria. O sabor amargo da ingratidão fora finalmente substituído pela doce e reconfortante sensação de paz interior e dignidade reconquistada. Eu era, finalmente, dona do meu próprio destino, da minha própria história. E isso, sim, não tinha preço. A casa era apenas um detalhe material, o verdadeiro lar, eu descobrira tardiamente, mas não tarde demais, estava dentro de mim. E esse lar, ninguém, nunca mais, poderia me tirar.